Próximo tem uma turma aqui que vai falar, como eu tinha prometido no talk, no final do nosso talk ali, para a gente poder ganhar algo que a gente já gastou, né? A mesma coisa da inteligência artificial ali, da gente ganhar um tempo. A gente juntou aqui Marketing Creator Economy. Então, queria já chamar essa turma toda pro palco. Luiz, eu vou aproveitar. Você vai chamar o Emerson para ele vou fazer as apresentações? Então chama. Enquanto ele vem para cá, eu faço a fofoca. Tem fofoca? Tem. Então tá, então vou inverter. Eu ia começar de cima para baixo, que eu já estava chamando o Luiz para vir para cá. Pode ser, tanto faz. Então vai. Luiz, gente, ele vai contar a história toda dele ali no nosso Quem é Você na fila do pão. Mas se tem alguém que entende de Creator Economy, se tem alguém que entende dessas novas gerações, eu não vou nem falar só da Z, né? Vou falar de alfa, que já está ali, beta, que está chegando, e muita coisa que a gente tem estudado, né? A gente tem estudado por causa do trabalho dele, diga-se de passagem. Então, era isso que eu ia contar, porque eu acho que o Luiz não sabe, mas muito dos conteúdos que estão de geração alfa, Z, de comportamento no nosso relatório, foi porque eu fui consumindo todos os conteúdos do Luiz, aí eu falava, tá vendo? Ele foi nessa palestra, vou estudar essa palestra. Ele foi nessa palestra, preciso estudar essa palestra. Tá tudo lá, assim, ó, todos, segui tudo. Chama nosso relatório. Maravilha. Ele tá bom. Vou chamar a tua turma aqui, então. Antônio Neto, da Pulse, que também tem feito um trabalho bem interessante na Pulse, que ele vai contar aqui para a gente, mas quando a gente fala de Creator Economy, quando a gente fala de marketing, é uma agência, mas que desde alguns anos atrás já tem olhado para como trazer tecnologia e escala para essa indústria, né, pelo aquilo que a gente está trazendo. A Ana Paula Martins. Ana está aqui? Chegou, Ana? Ela estava aqui atrás. Bom, então, a Ana está chegando, mas esse papo, enquanto a Ana vem, vai ser liderado aqui pelo nosso Emerson Souza, que, além de ser a dupla ali do REC, vocês conheceram o Roger no início aqui dessa conversa, então a gente vai ter o Emerson, o Emerson é a execução multiplataforma do REC, ele toca esse papo também com os CMOs, e ele toca de uma forma super divertida, porque a gente não vai conseguir fazer aqui, né, trazer um talento, alguém para poder fazer esse contraponto da conversa, mas na Nova Brasil FM, com o programa lá, tudo que a gente vê e acompanha do REC. E eu vou deixar esse papo contigo aqui, com essa galera toda. Vamos só... A Ana chegou, então, completando aqui o time, Ana Paula Martins. E fiquem à vontade com esse papo. Obrigado, Ana. Tudo bom? Tudo bom. Ó, vamos começar nosso papo aqui. Primeiro entendendo quem foi para o festival nessa primeira vez esse ano. Você foi? Eu fui a primeira vez. Você foi? Eu sei que eu tenho cara de 18, eu tenho 26, é meu terceiro ano já, então já tô ficando calejado. Quantas vezes? Meu terceiro ano também. Terceiro ano. Você, Neto, que foi a primeira vez. Todo mundo que vai para lá imagina encontrar algo completamente disruptivo, porque afinal de contas lá foi lançado o Twitter, foi lançado o Snapchat, uma série de empresas, ideias, startups e tal. Aí você foi para lá e encontrou o que em 2026, Neto? E o que você esperava encontrar lá? Eu tive a sensação de logo na minha vez, né? Porque quando a gente chegou, a gente está falando de IA, e a tendência, qual é a próxima tendência, né? Aí eu chego, a tendência morreu, aí velório de tendência, aí eu chego lá, o que vem depois da IA? Eu já pronto, né? O que vão me entregar? O que é possível vir depois da IA? Aí chega lá e fala assim, cara, não é sobre IA, é sobre humano. Eu falei, porra, logo na minha vez, de novo humano, né? E aí, mas tudo faz muito sentido, assim, parece que a gente está falando de humano numa era da tecnologia, mas todas as conversas convergem para isso, né? Sobre a humanidade por trás e a humanidade, inclusive, das consequências negativas, não só positivas, né? Aliás, mais negativas, né? O olhar é negativo, e dentro dessa pauta que a gente vai falar de Creator Economy aqui, eu acho que
Até fiz um artigo para o meu blog falando, parece que é o último suspiro de humanidade na era da produção de conteúdo na IA, né? Porque todo mundo está fazendo conteúdo, eu boto um tema, o Cláudio Chat faz um artigo para mim, é tudo muito pasteurizado, e parece que os creators ainda são essa ferramenta final de humanidade, ali, as marcas estão se pasteurizando. O elo de ligação com a humanidade. Total, né? Eu acho que você consegue trazer uma figura humana, porque as marcas também estão trazendo, né, os seus personagens digitais, né? Ainda que a gente tenha aquele movimento do Founder Lead Growth, que são os donos dando a cara pelo negócio, mas as marcas têm essas figuras, né, esses bonequinhos e as entidades humanoides ali, mas no final das contas eu acho que os creators trazem a humanidade para o processo. Ô, Ana, como é que foi a sua primeira vez? Nossa, acho que E a diferença para hoje? Eu acho que a primeira vez, há 3 anos atrás, a gente começava a endereçar alguns temas que a gente está entrando no eixo agora, como se nós estivéssemos tendo uma maturidade muito legal para falar do impacto da tecnologia, da IA, e com o ser humano no centro, né? Só que parece que essa maturidade evoluiu, que a gente vai entendendo que é o ser humano no centro construindo isso junto. Então, acho que os papos entre os executivos, eles me pareceram mais... Não deixa de ser desesperadores, né? Porque acho que está todo mundo tentando endereçar seus problemas e solucioná-los, mas eu acho que há uma visão mais clara de um caminho. No ano passado, falou-se muito de IA, a gente voltou muito acelerado, né? Muito ansioso. E esse ano a gente começa a entender a aplicação disso e vai, não deixando de ficar ansioso, mas endereçando um pouco mais dentro de conversas de negócio e dentro das companhias. Então, acho que esse foi o meu sentimento. Você não teve nenhum desespero em nenhum momento? Porque eu, conversando com as pessoas lá, eu vejo o desespero de, primeiro, eu não sei que dia que a IA vai substituir 95% da minha equipe, mas eu preciso voltar para o Brasil e deixar todo mundo tranquilo e falar assim, não, tá tudo certo, viu? Não vai substituir vocês. Quantas vezes você entrou em desespero lá esse ano? Olha, esse ano eu acho que eu vivi o festival com mais intencionalidade. Então, eu não sei se eu me desesperei tanto. Talvez tenha sido o ano que eu tenha mais feito conexão com as pessoas. O Bruno falou uma coisa que eu achei formidável, que eu tenha mais conseguido falar sobre mim, porque eu fui, esse ano, como executiva, 100% como Ana, né? Eu liderava uma indústria chinesa de carros e eu fui sem crachá esse ano. E foi muito legal estar desse outro lado, porque o desespero veio, mas veio muita esperança também. Eu acho que eu vi vários painéis, por exemplo, em que falava-se de IA e as pessoas questionavam, mas será que nós, adultos, não estamos usando mais IA do que os nossos filhos? Será que a gente está na sala com presença? Ou a gente está ali respondendo no chat GPT para endereçar uma questão? Qual é o percentual de jovens que, de fato, usam tanto quanto nós? Então, eu acho que houve um pensamento muito mais profundo também sobre que tipo de profissional eu quero ser para o meu time e para as relações que eu quero construir. Então, houve menos desespero esse ano, tá, Emerson? Mas é claro que há uma preocupação lúcida de que está nas nossas mãos, acho que de todo mundo aqui, endereçar isso. Acho que acompanhei muito seus conteúdos aí, o papo com os CMOs, e achei muito legal, assim, né, toda essa inquietude que cada um de nós carrega. Legal. E, Luiz, primeiro, fala pra gente como é que foi a sua primeira vez. Foi há 3 anos atrás também. Então, eu começo a ir para a XSW... Qual que era a sua expectativa lá? Então, tem uma consultoria de novas gerações. Então, eu fui para a XSW pela primeira vez com o objetivo de cobrir as pautas de geração Z e geração Alpha. E também era a primeira vez que o festival recebia uma track dedicada para a Creator Economy. Então, a Creator Economy já era presente nos painéis, da mesma forma como o contexto geracional, só que era tudo de forma atravessava todas as tracks. E aí, tendo um primeiro momento onde o Creator Economy vira um foco, vamos ver o que vai ter. E, de fato, é um estágio de maturidade. Então, a gente percebe que a conversa ela sai mais do precisamos de creators para creators são peças fundamentais do meu negócio. Então, são polos realmente catalisadores de como que a gente vai conseguir bater resultado de negócio. E, ao mesmo tempo que, por exemplo, a gente fez um levantamento analisando todos os painéis, e esse ano a gente teve muito menos painel sobre Gen Z. Por quê? Porque a Gen Z, na verdade, ela atravessava tudo. Então, era engraçado, porque às vezes era um painel 100% sobre Creator Economy. E Gen Z aparecia ali. Era um painel sobre a saúde mental. Porque é a saúde mental da juventude. Então, isso aparecia de forma mais natural, da mesma forma que teve 50% a mais de painéis sobre geração alfa. Então, assim, eu gosto de tirar um parâmetro, se eu for comparar os 3 anos, e para mim eu confesso que esse ano foi tipo um 70-30. 70% de validação. Eu acho que a validação ela é importante, principalmente no meu contexto, enquanto dono de uma consultoria.
Também é importante eu pegar lá a VP da American Airlines falando tal coisa que é exatamente aquilo que a gente prega e acredita no Brasil. Então é bom também a coach, mas eu acho que é importante também lembrar que a gente tem muita coisa no Brasil, muita pesquisa brasileira que está, inclusive, à frente de alguns dados que estão sendo apresentados no contexto do Norte. Eu vou dar um exemplo prático. Teve um painel que ele foi muito chocante para muita gente, falando sobre a Gen Z estadunidense tá afirmando que nunca foi tão difícil ser adulta. Por quê? Porque a inflação para eles está pegando solto. Então, eles também estão sentindo um poder de compra diminuído. Mas nos conteúdos que você acompanhou, tanto há 3 anos quanto agora, você acha que a Gen Z está sendo bem retratada lá? Eu te falo assim porque toda vez que eu ouço falar de Gen Z, é quase sempre num aspecto negativo. Estou cansado dessa galera que não sabe o que quer, vai mudar, se eu gritar, vai desistir, vai abrir uma empresa de tomate. O problema é sempre a juventude, né? Tipo, agora é a Gen Z porque é o foco, mas assim... Mas você acha que a geração estava sendo bem retratada, tanto há 3 anos quanto hoje? Esse ano, o que dá para notar nas conversas é que também vai mais para um lugar de entender que a Gen Z não é uma coisa só. Então, por exemplo, a Gen Z mais velha, a gente está com 30 anos, né? A galera começou a nascer em 96, 30 anos, tem gente que já divorciou 2 vezes, tem 3 filhos. Gen Z já são pais, né? Tem uma pesquisa que mostrou que... A gente chega falando de Gen Z como se fosse um bando de jovens saindo da TikTok. A galera 100% TikTok. Então, tem uma galera que tem uma boa parte da Gen Z que nem no TikTok tá. Eu já tô pronto para falar da Gen Alpha. Eu já me sinto pronto para migrar para a próxima, sabe? Exatamente. Que legal. E como é que você enxerga a Gen Z já adapta? Também está falando, está com 30 anos já, né? Adapta. O que o mercado aprendeu com a Gen Z? Ou desaprendeu? Eu acho que a gente aprendeu a ter uma análise mais profunda de comportamento de consumo do que as pessoas querem. As marcas deixam de falar e passam a ouvir. Então, talvez na última década, foi a década que as marcas mais ouviram os consumidores. E quem impulsionou isso, sem dúvida, foram as novas gerações. Então, acho que existia um conhecimento que partia do lado da indústria, que era top-down, e colocava aquilo, e aí, de repente, a gente foi obrigado a construir junto. Então, acho que a maior inteligência hoje dos ecossistemas que constrói branding, marca, é co-criar junto com as gerações, é ouvir. E ainda tem muito mito, né? Como, por exemplo, os números do TikTok. Mas está no TikTok só geração de 18 anos? Não, a gente trabalha com dados e a gente percebe que a gente ainda está muito longe de ter clareza para onde esse movimento está indo. Então, sem dúvida nenhuma, foi co-criar, ouvir o que essas gerações querem, as novas gerações, como que os comportamentos são importantes, como que elas enxergam as marcas e como que elas se veem na decisão de compra. Eu acho que, para mim, foi isso. Antes de falar com você, antes de perguntar para o Neto como que é trabalhar para a Gen Z também, porque você tem vários clientes que trabalham no planejamento, na área de planejamento, então quero saber se é muito diferente que foi trabalhar para a Millennium, por exemplo, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você, Luiz. Daqui a pouco o Gen Z não é uma novidade, já tem quase 30 anos, daqui a pouco a gente esquece. Você fica com medo de perder esse espaço para ser o representante dos caras? Os caras já estão aí cheios de filho para cuidar? Deus me livre ser representante de alguma coisa, mas imagina. 50 milhões de pessoas da Gen Z no Brasil, não dá para representar tanta gente, não. Mas, assim, eu acho que o ponto... Principalmente quando a gente olha no contexto de negócio mesmo, assim, olhando principalmente para as indústrias, ainda tem um pensamento muito retrógrado quanto ao assunto juventude. Eu acho que esse é o ponto. Então, tem muita marca querendo, inclusive, vender já para a Gen Alpha sem ter entendido a Gen Z. Acho que esse é um ponto ainda importante da gente elucidar. Da mesma forma que já é o momento de entender que a Gen Alpha mais velha está com 16 anos. Tipo, gente, 16 anos, leite estagiário, menor aprendiz. Então, quando a gente ouve a afirmação... Já está nativa. Quando a gente ouve a afirmação que realmente é o momento onde a gente tem todas as gerações convivendo e trabalhando ativamente no mercado de trabalho, é porque essa é a realidade. Só que num contexto que a gente vive de não linearidade, tipo, não dá mais para fazer comunicação e marketing da mesma forma. Todos os painéis que eu via no SX, eles entravam justamente nessa camada. É sobre comunidade, é grupo de interesse em comum. Como você tece uma estratégia que ela é específica para aqueles códigos e linguagens que aquela comunidade usa. Porque o target, no final das vezes, muitas vezes é o mesmo. Então, eu estou falando com 18, 24. Então, às vezes, eu tenho um jovem de 18 anos que mora, inclusive, no mesmo bairro, que tem uma faixa de renda extremamente parecida e tem um comportamento de consumo totalmente distinto. Por quê? Porque se a gente só ficasse balizando por demografia, da forma como ainda algumas indústrias pensam, você não vai alcançar a minúcia, você não vai chegar e vender para esse consumidor. Tem um ponto que é muito interessante, que eu acho que a gente nunca viveu gerações trabalhando junto
numa era como essa. E é muito interessante isso. Eu tenho 40 anos e eu convivo facilmente com uma pessoa de 25 ou 27 anos. Né? Eu vou a uma festa com uma pessoa dessa idade, eu consigo conversar sobre quais minhas séries favoritas, o que ela consome, marca de roupa, seguidores no Instagram. Fit. E aí, tem fit. Às vezes parece, quando você está dentro de uma companhia, que isso muda, que não. Então, é muito engraçado isso, que acho que uma coisa que eu sinto falta no South by Southwest é Gen Z no palco. Eu acho que 100%. tinha que trazer realmente pessoas para fazer misturar esse caldeirão para a gente parar com essa miopia de que o Gen Z está lá e que a gente está aqui, está muito próximo. Os painéis de Gen Z não tinha Gen Z. Tanto que teve juro, tinha um painel, que eram 3 pessoas de distintas gerações, e eles começaram falando, galera, apologize, realmente desculpa, não tem um Gen Z aqui para falar de Gen Z, mas a gente vai apresentar uma pesquisa para que vocês gostem. É a realidade. Tipo, e assim, o evento também não é próprio para essa galera, então você não vê também a juventude consumindo. É um evento caro, é um evento distante. Sim. A gente acabou de fazer um grande marco na agência, que eu acho que é assim, um marco histórico. A gente acabou de contratar o nosso primeiro Enzo. E eu acho isso um marco histórico, porque eu fui professor universitário, e não é piada, a gente tem um Enzo na agência hoje. Eu fui professor universitário e eu estava lá quando o Enzo... Eu tinha uma turma com o Enzo e uma Valentina, que são 2 nomes muito representativos do Gen Z. E agora eles chegaram no mercado de trabalho, um abraço ao Enzo, inclusive, ele está lá. E é muito engraçado porque tem essa coisa de geracional da gente, os velhos de guerra, e eu nem sou tão velho de guerra assim, mas para eles eu sou muito... Né? Eu não vou nem falar old, porque old já está old, então eu estou meio perdido. E aí, mas é muito legal, porque a gente tem isso que você falou é muito interessante, a gente ainda vem com os vícios de que eu sei fazer publicidade, assim que se faz. É assim que se faz, e a gente, no convívio com essa geração mais nova, eles têm muito a aprender, porque eu acho que eles têm, não por culpa deles, mas a gente tem um repertório cultural mais profundo, porque o nosso modelo de consumo antigamente era diferente, eu precisava consumir mais. Acho que o consumo hoje é muito veloz e efêmero, e isso acaba limitando um pouco a profundidade de repertório cultural, mas eles trazem um outro repertório cultural que traz essa leveza, essa velocidade, essa nova forma de consumo que a gente não pode descartar. Então, quando eu falo na brincadeira temos um Enzo, é porque assim, é importante para qualquer empresa ou qualquer agência ter essa camada geracional convivendo, para também a gente sair dessa miopia de eu sei como faz, a agência com a sua história, né? Aquela coisa dos velhos publicitários. Sempre foi assim. Sabe assim, a figura da experiência é importante, mas assim, né? Tem uma renovação acontecendo. E o meu ponto também, quantas marcas surgiram nesses últimos 5 anos e que estão detendo um market share gigantesco, que estão cada vez mais conquistando espaço em indústrias que eram extremamente massivas e consolidadas, só tipo de 3 gigantes. Só olha a indústria da beleza, a quantidade de influenciador que virou marca, a quantidade de influenciador que está conseguindo transgredir para esse modelo de criar uma própria propriedade intelectual, assim, em geral. Pô, é realidade, sabe? São os produtos que estão sendo vendidos no TikTok Shop a rodo e faturando muitos milhões em semanas. E aí você, indústria massiva, não vai olhar para isso, sabe? Você vai olhar com demérito de não preciso, eu não tenho que entender. Eu já tenho meus canais muito consolidados, isso não faz parte do meu target. Não faz sentido. Não faz sentido. Bom, mas na planilha, Neto, muda muito o trabalho voltado para a Gen Z em relação aos milênios? Eu te pergunto porque tinha podcast há um tempão, tinha redes sociais, tinha Facebook, tinha tudo. O que muda hoje com o Gen Z na planilha do planejamento? Não muda só uma questão geracional, acho que muda uma fragmentação da comunicação. Porque isso que a Ana trouxe é muito importante, que é assim, a gente muda o consumo de... aquele consumo que era massificado, começou a se fragmentar, né, com as mídias digitais, com o boom dos influenciadores digitais, isso fragmentou ainda mais, tanto que hoje a gente já fala muito dos micro-nanos, né, influenciadores como estratégia de uma descida muito mais fragmentada. E lá na SXSW, não sei como isso vai funcionar, mas uma das tendências que se falou primeiro a gente teve a era dos influencers, era a figura, né? Então, sei lá, uns Whindersson Nunes, GK da vida, aquelas pessoas que juntam 30 milhões de seguidores. É sobre a figura, não interessa o que ela faz, né? É sobre aquela figura. Depois a gente teve uma era de uma segunda leva que eram os nichos, né? Então aí o influenciador ele entendeu que para ele crescer, ele não vai ser a nova GK e o novo Whindersson. Que nicho ele fala? Aí começou a era dos nichos, né? Meu nicho é lifestyle, meu nicho é moda. Então as pessoas começaram a buscar.
E aí eles falam que a próxima era já é a era do You, que é assim, o influenciador vai falar, isso com o apoio das IAs, e não me pergunte como isso vai acontecer, mas é uma tendência mapeada, que os influenciadores vão falar com pessoas individuais. Então, enfim, não sei como isso se resulta, mas para mim é uma micro fragmentação da informação, né? Então, muda nesse sentido, não uma questão simplesmente geracional, porque a gente também está nas mídias sociais, e a gente que eu falo os millennials e os boomers, né? A gente também está inserido num consumo de conteúdo digital, também mediado por algoritmos. Então, também estou em bolhas, não é só as gerações mais novas. Então, esse pensamento, ele faz uma mudança na planilha, não por uma geração, mas uma mudança de fragmentação de mensagens pelas diversas gerações, pelos diversos nichos. A mensagem genérica mais massificada vai perdendo cada vez mais espaço, né? Eu preciso sempre pensar numa descida de mensagem. Maravilha. Ô Ana, e você foi sem crachá esse ano, você falou. Então, isso é um diferencial em relação aos outros anos que você foi. O que você acompanhou que te deixou mais curiosa, sabe, e eu não estou falando mais no campo corporativo, no campo pessoal, que você voltou lá, que você falou, putz, isso aqui abriu minha cabeça? Eu acho que foram muitas coisas, mas eu acho que eu tive mais tempo para me dedicar aos painéis. Eu fiquei mais CDF esse ano. E aí eu acho que é impossível não sair de lá com uma provocação muito avassaladora sobre como a gente olha para times e para as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que eu voltei me questionando no painel que eu fui foi: será que seus times hoje, né, no Brasil ou em qualquer lugar, estão preparados para lidar com IA? Será que eles têm maturidade e nível de criticidade para lidar com todo esse alvoroço que está acontecendo internamente dentro das organizações? Eu estava conversando, por exemplo, recentemente com uma VP que está fazendo um processo de integração de 2 empresas centenárias. Ela falou, olha, eu estou conversando com várias empresas e nenhuma delas trouxe um processo de IA para dentro. E eu voltei desesperada pensando que meu time não tem maturidade para fazer isso. Então, acho que esse olhar fresco sobre que tipo de, em qualquer projeto que você seja da vida, profissional ou pessoal, mas que tipo de endereçamento ou de qualificação que essas pessoas possuem para estar gerenciando aquele negócio. Então, acho que essa provocação sobre pessoas, sobre time, eu acho que sobre o capital intelectual também, ele foi muito profundo, porque o modelo de trabalho mudou, né? Então, como usar o seu capital intelectual, seja empreendendo, ou seja como CMO dentro de uma empresa, para prover o melhor para aquela companhia ou para o seu futuro do trabalho. Porque pode ser que amanhã a gente não tenha mais a carga horária que a gente tem hoje, pode ser que amanhã a gente pivote o trabalho de um jeito diferente. Então, acho que eu olhei para a minha Ana e falei, poxa, eu preciso endereçar os próximos anos, né? Eu tenho 40 anos, como vai ser os próximos 20 anos da minha carreira, em que tipo de projeto eu quero estar e quais são os grupos que eu quero estar unido. Eu quero estar unido com quem está pensando tecnologia, mas trazendo gente para construir junto, ou com um pequeno nicho que acha que as pessoas não são mais importantes. Então, acho que veio muito essa provocação humana, né? Conexão, como a gente vai fazer isso. A potência, ela ainda é humana, em qualquer uma das bases tecnológicas ou qualquer business que a gente toque no mundo. E a intencionalidade, Bruno falou isso aqui, achei muito legal. Aquilo que a gente se dispõe a fazer, essa nossa energia, essa nossa paixão, ainda é fundamental em qualquer negócio. Então, acho que a provocação foi muito pessoal. Que legal. Luiz, e você... Um dos assuntos mais debatidos lá é a questão da saúde mental completamente atrapalhada por causa da pressão que é você viver com a sombra da IA, sabe, sem saber exatamente o que você vai fazer. Como é que você enxergou esse assunto rolando lá e como é que você enxerga isso? Eu vou puxar esse assunto para o sarrafo da Creator Economy, porque eu assisti um painel da Fana, que é uma estrategista de marketing que trabalhou na Apple, trabalhou em outras empresas e hoje ela tem uma consultoria própria. Primeiro foi um show, esse painel dela, porque ela começa falando sobre, ok, estamos oficialmente na era da pasteurização do conteúdo, estamos no momento de saturação, muito também por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos. Mas a provocação dela, ela fala, poxa, a gente usa e adora colocar a culpa na IA, né? É a IA que fez o conteúdo ficar igual. Que daí agora todo mundo faz o mesmo post no LinkedIn. E na verdade, o ponto que ela coloca de reflexão é tipo, não, galera, quem teve a pachorra de conseguir colocar esse ponto de saturação foi, na verdade, a gente. Que o tempo inteiro, desde os primórdios de rede social, ficou buscando fórmula pronta de como operar a rede social. Que é a formulinha do, você tem que pensar no hook.
Então você tem que ter um gancho, você tem que olhar a trend do momento, você tem que fazer de forma consistente e você tem que repetir essa fórmula e essa equação a tua vida inteira, porque é essa fórmula que vai te fazer dar certo na internet. Então a IA, na verdade, ela veio como uma ferramenta aceleradora desse processo, que a gente era o grande condutor. Então, acho que é também colocar um pouquinho no lugar da própria responsabilidade, porque muitas vezes a gente, quando entra a pauta de saúde mental, busca os grandes terceiros, né? Os grandes responsáveis por tudo isso que está acontecendo. E acho que por isso que o assunto da humanidade, da IA, também atravessou o painel que tinha o título de IA, que você falava, é aqui que eu vou aprender um prompt, era o painel que você saía, cacete, vou voltar para a aula de filosofia, porque eu não sei lidar com relações humanas. Então, para mim, foi muito nesse lugar, assim, o quanto muitas vezes é importante da gente resgatar que a nossa relação com a rede social, a nossa relação e a forma como os algoritmos hoje foram moldados, é muito também perante a maneira como a gente tem se comportado nesses últimos anos. Então, se tem algum ponto de partida, e quando a gente vê algumas tendências, inclusive dentro das novas gerações, já o distanciamento da internet, o dumb phone, então o celular sem acesso à internet voltando, ou a câmera digital, Kodak para imitar como era nos anos 2000, 2010. Tudo isso tem um ponto muito valioso que é, ok, a gente está querendo valorizar mais as experiências que elas acontecem ali, e não só aquilo que você conta para online. Mais no tete-a-tete, né? Posso até fazer um complemento, né? Os painéis que falaram de creator, eles sempre trouxeram muito essa mudança de... O fato de se replicar não é só porque tudo se replica pela IA, né? A gente vê pelas trends, né? Cara, uma coisa que surge hoje, em 2 dias, tá velho como leite, né? Então, assim, todo mundo faz aquilo e você não sabe nem a origem. Então, a pessoa que lançou aquela trend, de repente, aquilo em 2 dias está completamente exaurido. Para as marcas, né, o grande achado que a gente teve ali no evento, e fala-se muito de, primeiro, IP nessa propriedade intelectual, que tanto para as marcas quanto para os creators, porque como é tudo muito replicável, o desafio do creator do hoje e do amanhã é que ele consiga criar o seu próprio IP, né, essa própria propriedade intelectual. Que eu falo, sei lá, era o que o Carlinhos Maia fazia lá atrás, que era transformar todo mundo da vila dele no influenciador, no personagem. Aquilo não era replicável, né? Cada um era um personagem diferente de uma trend, que é altamente replicável. Então, e para as marcas isso também é importante, num papel de amadurecimento de como usar o creator, porque assim, trabalho muito com clientes de varejo, então, vem aí, Dia das Mães, vamos pegar um monte de creator que é mãe, que tem propriedade para falar de Dia das Mães, então elas vão falar a mensagem da minha marca na voz de uma mãe. É muito mais do que isso, o que é a propriedade da marca, não só de uma ativação comercial, para que você faça uma construção de marca mais a longo prazo, onde eu consiga construir um pool de creators que falem e representem a minha marca. Então, é um IP para todo lado, né? Quem não conseguir construir esse IP vai ficar pasteurizado, e não só pela IA, mas também pelo formato que o Luiz falou. Não, você pega, o Luiz falou que as pessoas, marcas e as pessoas procuram fórmulas prontas. Tá. A gente volta do SX, todo mundo falando que tem que ser fortalecido essa questão do pertencimento, essa questão das comunidades. E aí, Ana, a pergunta de milhões: como é que a gente faz para trabalhar a questão da comunidade, que é uma tendência, mas ao mesmo tempo não ser um Ctrl-C, Ctrl-V, e não ser uma fórmula igual para todo mundo? Como é que a gente faz isso, mas mantém uma personalidade? Eu acho que de forma genuína, assim. Acho que até pegando o gancho da sua última pergunta sobre saúde mental, uma das coisas que é bem atual é que as comunidades até trazem um senso de pertencimento que fazem as pessoas se sentirem menos isoladas. Por exemplo, eu participei esse ano de vários painéis pequenos, e um deles, por exemplo, eu fui em alguns bem diferentes, assim, mas tinha 2 podcasts americanas super famosas que são contra a IA. Então, eu falei, eu quero ir lá, né, para escutar porque elas estão viralizadas. E tinham perguntas muito inteligentes, uma delas era sobre os altíssimos índices de suicídio, né, a solidão. Então, a maneira genuína, tem 2 caminhos. A gente não pode também voltar paz e amor, né, agora é o ser humano centro, porque a gente está vendo uma série de evoluções acontecendo e super positivas. Mas
Como usar o que está acontecendo e ainda construir marca ou fazer comunidade de maneira genuína? Sem pensar muito. Eu sou totalmente a favor a qualquer post usando IA ou não usando. Né? Isso é maravilhoso. Executivos brasileiros, sejam 4 ou 5 mil, em Wall Street falando sobre futuro. Por que não? Que sejam 10 mil. E tudo bem se ele usar ou não IA. Então, acho que a maneira genuína é não pensar muito, é construir sem muito apreço, é a coisa orgânica. E, obviamente, tendo responsabilidade sobre aquilo. Mas também a gente não pode voltar tão com uma poesia tão fora da realidade, que a IA existe para muitas coisas. Um dos painéis mais importantes, eu acho, esse ano foi da Hannah, que é uma pesquisadora egípcia, que ela falou brilhantemente sobre como algumas tecnologias já estão ajudando as pessoas, inclusive, a cometerem menos erros, como os carros autônomos. Né? Existe uma crítica muito grande dentro do próprio mercado dos Estados Unidos, na China menor, mas os carros autônomos podem evitar um motorista cansado de cometer um acidente. Né? Então, assim, existem muitas coisas interessantes que são benéficas, mas do lado de cá, existe também como fazer isso com um pouco mais de cuidado. Criar comunidade, trazer para dentro, é fazer de maneira genuína. É voltar para o seu time, não tem mágica nenhuma brilhante, sentar com o seu time, começar a produzir conteúdo, chamar quem entende para ajudar, ouvir lá fora, trazer gente para dentro das companhias, não tem segredo, é fazendo. Maravilha. Bom, a gente está no finalzinho, mas tem espaço para uma pergunta, caso esse conteúdo tenha deixado uma dúvida na cabeça de vocês aí. Se alguém tiver uma pergunta para fazer... Creator Economy no ambiente, acho que é um tema bem quente, né, na community aqui. Pergunta maravilhosa. Teve um painel. Esse, para mim, acho que foi um dos trunfos dessa edição da SX, assim, para ser sincero, porque era uma pesquisa com a geração Z estadunidense e aí que trouxe esse reflexo de estar tão difícil ser adulto, justamente porque estão cada vez ficando mais velhos e com menos poder de compra e a sensação de que os ritos de passagem para a vida adulta estão mais tardios. Então, eu me sinto menos adulto porque, quando eu comparo com as outras gerações, está todo mundo muito mais na frente do que a idade que hoje eu tenho comparado quando eles tinham a mesma idade que eu. Mas eles traziam muito, dentro dessa pesquisa, algumas tendências que surgiram por conta dessa inflação e dessa perca de poder de compra. Como, por exemplo, falando sobre... agora o momento é sobre car sharing, então vamos dividir o mesmo carro entre 10 pessoas. Pô, não é um movimento tendência, na verdade, uma necessidade para de contexto. Todo mundo quer ter um carro, só não pode comprar porque não tem dinheiro. E aí, quando a gente faz um comparativo, tem muitas dessas tendências que emergem agora no contexto dos Estados Unidos, para a Gen Z estadunidense, e que, quando a gente olha para a realidade do Brasil, para a realidade latina, assim, de forma ampla, a gente está anos-luz para frente. A Gen Z brasileira tem uma vantagem competitiva absurda se comparada com o estadunidense, porque a gente sempre viveu no perrengue e sempre soube superar a crise. Então, do quanto inovação não surgia não chega o correio na minha casa, então eu tenho que fazer uma startup ali no bairro para que a gente consiga buscar e distribuir entre os vizinhos, e tantos outros exemplos. Então, eu acho que tem um ponto que muito daquilo que é tendência no Vale do Silício, na verdade, era a nossa realidade aqui há muito tempo e a gente só esquece de valorizar. Então, para mim, esse foi um grande ativo e é um grande reforço que eu coloco, que o Brasil está na moda, nunca foi tão legal ser brasileiro quanto atualmente, muito também por contexto de rede social e por conta a gente está conseguindo exportar essa nossa raiz bem Brasil core mesmo. Que legal. Gente, agradeço demais aí a presença de vocês. Espero que, de alguma forma, nossa discussão tenha servido para ou dividir perguntas ou encontrar respostas. Ana, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Luiz. Valeu, obrigado, gente. E Neto, obrigado pelo ótimo. convite. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Que maravilha, hein, gente? Ó,